Oi, boa noite. Eu sou o professor Ítalo. Eu sou do oitavo período de Biologia da São Lucas. Se tudo der certo, vou conseguir acabar bacharelado esse ano. E vamos lá, né? Eu vou ser o tutor da frente C de vocês. E essa parte vai falar principalmente sobre a ecologia, classificação de seres vivos e evolução. No caso, a classificação de seres vivos vai incluir o nível de organização de seres vivos, o nível de a classificação deles e a questão dos reinos, filo, classe e ordem, domínios. Então vamos começar. Primeiro vamos começar sobre as categorias taxonômicas, que vai incluir os reinos, classificação e nível de organização de seres vivos. Assim, eu sei que assim, o Enem tá bem ali e a gente precisa colocar muito conteúdo. Só que essa aqui é a primeira aula, eu vou botar um conteúdo muito mais introdutório do que vai ser no futuro. E muitas das coisas que eu vou comentar aqui talvez não apareçam no Enem, mas por isso que eu só estou comentando e não realmente colocando como conteúdo. Eu Quando for uma coisa duvidosa de que talvez não apareça, eu vou avisar. Agora, tem coisas que com certeza vão fazer parte. E nada do que eu estou falando aqui realmente vai ter uma questão só sobre isso. Porque essa questão de categorias taxonômicas são mais a base. Porque ela está dentro da questão, mas não é o foco dela. Só que se você não sabe nem a base, é muito fácil ser ludibriado pelo que a questão quer fazer com que você erre. Então, vamos lá. Aqui. Primeiro, começando os tipos de classificação. Existe a classificação de Whittaker, de 69, que é a classificação que foi muito prevalente. Na verdade, eu acho que é uma das mais prevalentes é, nas escolas recentemente. Inclusive, está sendo ensinada até hoje, mesmo que na comunidade científica ela esteja caindo em desuso. Mas o que afinal é isso? 5 reinos baseados em quantidade de células, tipo de nutrição dos organismos e presença da carioteca. Às vezes, incluindo também a, o tipo de reserva e o material da parede celular. Nesse caso, incluiríamos aí os 5 reinos principais: Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Monera. Esse, hoje em dia, esse grupo não faz muito sentido de como a ciência faz ciência hoje em dia. Porque eles são grupos baseados meramente em características que o cara escolheu. E que muitas vezes não vão organizar os organismos da maneira que seria necessária para descobrir a origem deles. Porque é assim que hoje a gente faz a ciência, de ver o grupo monofilético. O que é monofilético? É um grupo que todos os antepassados, todos os grupos hoje, todos os seres hoje em dia são descendentes de um só indivíduo. Ou melhor, de um grupo de indivíduos, de uma espécie só. Então, foi lá e separou. O que, assim, e realmente, Animalia, Plantae e Fungi são 3 grupos monofiléticos. Quer dizer que os animais, eles descendem de apenas um organismo. As plantas descendem apenas de uma planta. E os fungos descendem apenas de um fungo. Só que protistas são vários grupos diferentes, muitas vezes sem nenhuma ligação genética, mas que estão colocados lá por causa das características que eles apresentam. Monera, pior ainda, são 2 grupos completamente diferentes juntados à força. Vou explicar mais isso depois. Classificação de Woese, ou Woese, não sei. Em 1990, ele propôs
a criação de 3 domínios, que ficaria acima de reino. E ele se baseou no RNA ribossômico de cada grupo, porque, como eu disse, a ciência ela evoluiu para tratar os seres vivos, para organizar eles de uma forma monofilética. No caso, é isso que o Owls estava querendo fazer. Ele dividiu 3 domínios baseados no RNA ribossômico, porque vendo as mutações que você encontra no RNA, que na verdade as mutações ocorrem no DNA, né? Mas o RNA ele traduz essas mutações, vê essas diferenças, ele percebeu que existem muito mais semelhança entre os seres eucarióticos, no caso, plantas, animais, fungos, protistas, com um grupo de bactérias estranho, do que esse grupo estranho de bactérias tem com outras bactérias. Acontece que esse grupo se chamam as arqueias. Antigamente chamavam de arqueobactérias. São as bactérias antigas, bactérias que são mais simples, que são diferentes, que são mais primitivas. Mas a verdade é que, ou melhor, o que foi encontrado pelo Woese e a equipe dele é que essas arqueias elas são mais próximas da gente do que de outras bactérias. Então não faz sentido colocar todas no mesmo reino, pelo menos para ele, né? E aí ficariam 3 grupos principais: Eucária, que incluiria os animais, plantas, fungos e protistas; Arqueia e Eubactéria. Eu significa verdadeiro. Então, por isso que Eucária, né, significa verdadeira carioteca, porque elas possuem uma carioteca, uma proteção do núcleo, uma segunda camada de proteção, além da própria célula. E eubactérias são as verdadeiras bactérias, não são essas aí que se dizem bactérias, são verdadeiras. Enfim, as classificações atuais trabalham com grupos monofiléticos, descartando assim os reinos protista e monera, porque eles não fazem sentido filogeneticamente. E eu esqueci de colocar ali. Mas esse é o ponto. Os animais, eles todos têm o mesmo ancestral em comum. Se você pegar o DNA de todos os animais, vão ter mais semelhanças entre eles do que vai ter entre um animal e um bicho e um outro bicho, um outro ser vivo. Assim como plantas e fungos. Já o reino protista e o reino monera não tem essa característica. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Inclusive em evolução, que a gente vai tratar mais sobre isso nas próximas aulas. Classificação de Whittaker. Então, ficaria melhor aqui os melhor assim, os 4 grupos eucariontes e um de procariontes do reino Monera. Então, começando os animais, Metazoa. Uma coisa interessante é saber a etimologia das palavras, porque isso ajuda muito não só no Enem como na sua vida. Você já sabe um conceito aproximado do que essas palavras podem significar. Por exemplo, animalia. Animal, todo mundo sabe o que é o radical animal, que vem de movimento, de animação, né? Porque o animal se mexe. E metazoa, meta, tudo, se abrange além. E zoa, animal. Metazoários, todos os animais. Então não se assustem com essas palavras. É só você separar essa palavra em pedaços e identificar o que cada radical, o que cada pedaço significa. Você vai ter uma ideia do que talvez ela signifique. Muitas vezes isso não vai funcionar, mas pelo menos tem uma base. Então, características dos animais. Multicelulares, todos os animais são multicelulares. Quando alguém fala animais unicelulares, eles querem falar sobre protozoários.
mas protozoários não são considerados animais verdadeiros dentro do grupo Metazoaria. Mas tem uma diferença também. Um animal multicelular, ele não só possui várias células, mas também tem uma ligação entre elas que é genética e que vai ter um grupo especializado para fazer cada função, inclusive reprodução. E isso que diferencia uma colônia de bactérias de um ser multicelular, um ser pluricelular, também chamado. Eucariontes, porque os 4 que a gente vai falar aqui são eucariontes, quer dizer que... Nem coloquei slide, vou fazer assim mesmo. Tá ao contrário, mas isso é uma célula eucariótica. Eu vem de verdadeiro, cária vem de carioteca. Aqui, meu Deus, tô do lado errado. Aqui dentro é a carioteca. E uma célula procariótica não vai ter a carioteca. Oh meu Deus, não tem nada, não tem nem organelas complexas. Só tem o DNA e alguns ribossomos e umas vesículas lá dentro. Mas, então, essa é a principal diferença entre as células procarióticas e eucarióticas. Heterotróficos. Todos os animais precisam de compostos orgânicos para eles quebrarem e produzirem energia. Nenhum animal consegue, sozinho, sem a ajuda de um animal procariótico, um animal autotrófico, produzir energia. Ele precisa. Por exemplo, mas o ser humano, ele não frita o ovo para poder comer? Eu não estou fazendo minha própria comida? Então, o ovo, ele é de um animal. Mas e aquele animal que come matéria morta, que não está matando nada? Essa matéria morta, em decomposição, é matéria orgânica. Uma matéria orgânica que foi produzida por um ser vivo antes dele, e esse ser vivo produziu matéria orgânica que pode ser quebrada e utilizada para produzir energia. Sempre vai cair nesse ponto. Todos os animais são heterotróficos. Depois com fungos eu vou explicar mais por que eles são heterotróficos e não autotróficos. Reservas de glicogênio. As reservas que ficam dentro das células, melhor, nem todas as nossas células têm glicogênio, mas os seres humanos, os animais em geral, todos eles na verdade, têm a capacidade de armazenar carboidratos em certas partes do corpo, ou até em todas as células, para que quando você tem uma falta de carboidrato, falta de energia, você quebre esse carboidrato comprido e sair as moléculas de glicose para você se alimentar sem fazer nada. Por isso que o ser humano ele não precisa comer. Por isso que o ser humano não vai morrer de fome se ele ficar 1 ou 2 dias sem comer. A gente tem reserva. Aliás, essa reserva de carboidrato ela acaba bem rápido. O glicogênio ele acaba bem rápido do fígado. Eu acho que em 4 horas, não tenho certeza. Isso não vai ser abordado aqui, enfim. Mas o ponto é, a reserva de carboidratos que nós temos, nós animais, é glicogênio. Nós temos, ou melhor, nós não temos parede celular. Os animais têm uma membrana plasmática para cobrir apenas. Não possui uma parede celular que confere uma resistência no nível celular. Nós temos uma resistência sim. Nós temos uma pele resistente, impermeável, que se você colocar água não vai entrar tanto. Se você colocar uma toxina, provavelmente não vai entrar. Inclusive álcool, que mata os animais, mata os seres vivos, mata inclusive alguns animais com a pele mais sensível, na gente é impermeável, nossa pele aguenta, só resseca. Mas por dentro, as nossas células não são resistentes. Isso aqui é só uma camada de pele morta que a gente tem. E é por isso que a gente tem essa resistência.
A gente tem que ter a gente não tem uma resistência celular, e sim uma de tecido. Aí eu coloquei os principais grupos, os invertebrados e vertebrados. Só que assim, depois eu vou abordar mais animais, principalmente na evolução e ecologia. Só que falar invertebrados e vertebrados é tipo falar pessoas que se chamam e pessoas que não se chamam Jorge. É meio arbitrário, mas é bem útil, porque os vertebrados eles se destacam muito mais, né? Enfim, vamos lá. As plantas. Plantae, o reino metafita. Como eu tinha dito, né, a etimologia da palavra. Meta, tudo. Fita, planta. Tem várias palavras com o radical fita, fiton, que significa literalmente planta. São todas multicelulares. Algumas pessoas podem até falar plantas unicelulares, que são na verdade algas verdes ou outro tipo de alga, que porque as algas verdes são mais próximas das plantas, né? E é um termo que não faz muito sentido, já que todas as algas fazem parte do reino protista, apesar de que as algas verdes são extremamente próximas das plantas. Do mesmo jeito que foi um protozoário que deu origem aos animais. Então foi uma alga verde que deu origem às plantas. Enfim, multicelulares, todas as plantas. Porque a planta mais simples que a gente conhece hoje são as briófitas. São musgos, hepáticas, que elas são multicelulares, mesmo extremamente simples, mesmo com um tecido super simples, são multicelulares. Eucariontes, como eu tinha mostrado lá, aqui ó, essa aqui é a célula bonitinha, a célula verdadeiramente cariótica, eu de verdade. E autotróficas. Todas as plantas vão fazer fotossíntese, exceto algumas. É, Algumas plantas são estritamente parasitas, elas não conseguem produzir energia por si próprias, ou seja, elas são heterotróficas. Mas o grupo em si é autotrófico. Essas aí são consideradas exceções, porque elas evoluíram essa característica de parasitismo depois. Elas faziam fotossíntese, só que perderam essa característica. Mas ainda assim a gente considera todo o grupo como autotróficos. Fazendo a fotossíntese, né? Existem outras formas de produzir energia além da fotossíntese, mas as plantas, fotossíntese 100%. Reservas de amido. As reservas que tem nas células, no caso, todas as células das plantas vão ter as reservas de amido. As raízes vão ter reservas muito maiores, só que não é que nem o ser humano que só dois tecidos vão ter, que é o fígado e os músculos. O amido é um carboidrato, assim como o glicogênio, só que ele é um pouco diferente. Ele é muito presente em tubérculos, batata, principalmente puro amido aquilo, trigo, tudo que é carboidrato de planta facilmente quebrado, geralmente é amido. Inclusive o amido ele é dissolvido na boca, né, com a amilase salivar. Parede celular e celulose. Aqui nós vemos o primeiro grupo aqui com uma parede celular, e é uma parede que fica além da, da membrana plasmática e é formada por fibras, várias fibrazinhas assim. É um carboidrato, na verdade. A celulose ela é um carboidrato, só que é tão complexo e tão comprido e resistente que nós, animais, não somos capazes de digerir. Então eles têm uma resistência molecular que as nossas enzimas não podem digerir. Ah, mas e o animal come planta? Então, aí ele vai ter um micro-organismo que tem a capacidade de digerir a celulose. Mas nenhum animal consegue digerir sozinho. Precisa da ajuda de um micro-organismo. Todos os animais herbívoros precisam desse tal micro-organismo ou vai se alimentar de outra coisa da planta. O amido, por exemplo, as frutas, né, tem outros nutrientes. Inclui 4 principais grupos.
Aliás, eu não mostrei aqui a imagenzinha que eu fiz. Aí, ó, a árvorezinha bonitinha. Inclui os 4 principais grupos. Briófitas, que são os mais simples, que eu já mencionei, são avasculares. Quer dizer que elas não possuem vasos condutores de seiva e isso limita o tamanho delas. Se elas tivessem vasos condutores, elas poderiam ter. É só pensar na área de contato. Elas são limitadas pela área de contato que elas possuem. Porque se elas fossem mais gordinhas, não teria nutriente suficiente para chegar até o meio. Então o meio ia morrer e, consequentemente, o resto ia morrer. A não ser que, sei lá, ficasse oco, mas isso não faria muito sentido. Enfim, é por isso que as briófitas são sempre pequenininhas. As pteridófitas têm vasos condutores, então elas podem crescer tamanhos enormes, geralmente pequenas. Só que existe o samambaiaçu, que é uma pteridófita gigante, mas precisam da água para se reproduzir. Todas elas que eu mencionei até agora, porque elas se reproduzem por esporos. As gimnospermas, elas deram uma passada nisso, produzindo sementes, que mesmo no seco, elas conseguem permanecer numa boa, quando chega a água, se desenvolve. Então ela não precisa estar coberta de água para se reproduzir. As angiospermas levaram a outro nível, porque agora a polinização é feita por animais, ao invés do vento que fazia as gimnospermas. E é muito mais econômico, porque as gimnospermas elas produzem uma quantidade enorme de pólen, esperando que pelo menos alguns entrem num estróbilo feminino, enquanto as angiospermas não. Faça uma quantidade X, o insetinho vai pegar aqui, levar lá e vai dar tudo certo. Por isso que desenvolveram as flores e os frutos para os animais comerem e defecarem e já fazer o processo tudo bonitinho. E assim, as angiospermas, elas são as plantas mais versáteis que existem. Inclusive, existem mais espécies de angiospermas do que todas as outras juntas, por causa das características de ludibriar os animais. Vamos lá, fungos. Os fungos são bem menos representados na nossa vida do que as plantas e os animais. Inclusive, o, por muito tempo foi separado animais, plantas e minerais entre todas as coisas da Terra, naturais, né? Os fungos sempre foram deixados de lado, porque eles sempre foram considerados plantas. Ou melhor, aqui. Sempre foram considerados plantas. Mas existem características bem diferentes deles que eu vou explicar aqui. Eles são uni ou multicelulares. Vou tomar uma água. E eu vou falar mais sobre essa multicelularidade deles, pluricelularidade. São eucariontes, ou seja, célulazinha bonitinha. Eu peguei o contrário. Heterotróficos. Ah, mas eles não produzem o próprio alimento. Só que eles se alimentam de matérias completamente absurdas. Eles se alimentam de qualquer coisa, quase. Qualquer coisa que seja orgânica eles estão comendo. Ah, mas as plantas, elas não se alimentam também de água e de gás carbônico? E elas pegam os nutrientes do solo também? Então, os fungos precisam de matéria orgânica para sobreviver. E por isso que eles são heterotróficos. As plantas também absorvem matéria e tal, só que só inorgânica. Água é inorgânico. Água não é uma coisa que a gente possa sintetizar com carbono, essas coisas. É uma matéria inorgânica. Mesmo que a maior parte do nosso corpo seja água, é que nem sal. Não é uma coisa orgânica. Por isso que eles são heterotróficos. Eles precisam de matéria orgânica para sobreviver. Reservas de glicogênio, assim como nós animais. Olha que legal. É como se fosse um animal céssio bizarrão. E parede celular de quitina. Quitina é um material, é um carboidrato também. Um carboidrato super resistente, daquele, é que nem a celulose. Só que é usado para revestir
Os artrópodes, principalmente os insetos e aracnídeos, essa casquinha que eles têm é de quitina. Ou seja, mais outra semelhança com nós, animais. Só que nós não temos parede celular, então isso não faz o menor sentido, né? Como que ele vai ter o parentesco de quitina, sendo que os insetos não têm uma parede celular, é simplesmente um tecido aquilo. Mas isso mostra que nós somos mais parecidos do que o pessoal no passado pensava, né? Que eram apenas plantas estranhas. Duas principais formas. Eu não incluí dois principais grupos, porque faz mais sentido falar sobre as formas e os formatos que eles têm realmente, que são multi e unicelulares. Os bolores, que são os pluricelulares, eles possuem micélio, que é um conjunto de fiozinhos compostos por várias célulazinhas ou por uma célula gigante cheia de núcleos, são as hifas não septadas, e forma como se fosse um tecido. Fungos não têm tecidos verdadeiros, mas eles têm uma organização celular que pode formar até esses cogumelozinhos, como vocês estão vendo na imagem. Só que isso são a maioria dos fungos. A maioria dos fungos são multicelulares. Ou melhor, tem a capacidade de se tornar multicelulares. Porque muitas leveduras, que são os fungos unicelulares, eles podem formar sim um micélio. Vai depender do, do ambiente que ele está. É muito interessante que os fungos eles podem ser ou não ser unicelulares. A maioria deles são pluricelulares por conveniência. Ou melhor, não, a maioria dos que são unicelulares podem se tornar multicelulares com o devido estímulo. Mas tem alguns que só podem ser multicelulares, que para poder se produzir só dessa forma. Enfim. Protista é o grupo mais polêmico, porque os protistas, eles meio que não existem. Assim, o grupo protista, ele é um grupo que inclui vários seres vivos que muitas vezes não têm ligação genética entre si. Protista é todo eucarioto, todo ser com células eucariontes que não é animal, nem planta, nem fungo. Pronto. É um balaio de gato. Você bota qualquer coisa lá dentro. E isso vai incluir tanto seres uni- ou multicelulares, eucariontes, todos eles são, auto- ou heterotróficos, e paracelulares e reservas não são critério de classificação. Ou seja, é realmente um grupo extremamente diverso, justamente porque eles não têm conexão entre si. A única semelhança são coisas superficiais, de, por exemplo, são todos eucariontes e eles não são animais, nem plantas, nem fungos. Os principais grupos. Assim, tem os protozoa, que são proto, quase, zoa, animais. São quase animais, são bem parecidos. E isso vai incluir as amebas, os ciliados, entre outros seres que fazem parte desse grupo. E eles são os heterotróficos. Eles não vão produzir o próprio alimento. E por isso mesmo que eles não são mais assemelhados a animais ou fungos. Cromista. Cromista também é um termo que caiu em desuso. A gente pode simplesmente chamar de algas ou protofita, que eu acho que é mais desuso ainda. Mas as algas, todas elas, vão estar no grupo dos protistas. Aquela alga que você vai na praia, você vê aquela coisinha verde ou colorida, né, roxa, sei lá, várias cores de algas, vermelha também. Todas elas vão estar no grupo protista. Elas podem parecer com as plantas, só que são semelhanças superficiais, são secundárias. Elas convergiram para ter uma forma parecida, mas não são parentes. Inclusive, entre elas, as algas muitas vezes não têm muito parentesco. Por isso mesmo que esse grupo em si, ele
nas classificações atuais, ele foi destruído. Virou vários grupos diferentes de seres vivos. E as algas podem ser uni- ou pluricelulares. Vão ter as algas unicelulares, que são a maioria, e vão todas ter cloroplastos, e as multicelulares, que são as algas que a gente consegue ver. Na verdade, nem sempre. Multicelularidade nem sempre significa que o ser é macroscópico. E unicelular, alguns são até visíveis, então não é tão certeiro assim. Mas enfim, existem os dois grupos. E não existe nenhum protozoário que é multicelular. Se existisse, seria considerado animal. Vamos lá, Monera. Aqui é o grupo mais polêmico mesmo. Tem os. São só animais seres vivos unicelulares. E eles vão ser os procariontes. São os feinhos, olha que coisa horrível. Eles têm um DNA tudo espalhado dentro do material, dentro do citoplasma. Não vão ter organelas complexas, não tem complexo de Golgi, não tem o retículo endoplasmático, não vai ter mitocôndria, coisa horrível, é um bicho feio. Não é um eucarionte, uma coisa linda, uma verdadeira carioteca. São auto ou heterotróficos. E a parede celular reservas não vão entrar em contexto, não vão entrar em critério. Os dois principais grupos são as heterotróficas, que vão considerar todas as bactérias verdadeiramente bactérias, e as arqueobactérias, que depois eu vou falar sobre isso. E autotróficas são as cianobactérias e as arqueias quimiosintetizantes. Cianobactérias são maior parte de todo o fitoplâncton. Fitoplâncton nos oceanos, nos copos d'água, vão ser algas e cianobactérias. No passado, elas eram chamadas de algas azuis. Só que hoje a gente sabe que são verdadeiramente bactérias. Então, ainda continua esse nome ciano, que vem de azul. E elas que fazem a maior parte do oxigênio que a gente respira hoje. São cianobactérias. Também tem as arqueias quimiosintetizantes. Elas não fazem fotossíntese. Ué, mas como que vai ser autotrófico se fazer fotossíntese? Elas são tão estranhas, bizarras, que elas conseguem pegar elementos inorgânicos com a ajuda da temperatura e de outras reações químicas, elas conseguem criar energia. É mais ou menos o que a fotossíntese faz. Só que ao invés de luz, ela vai utilizar a própria energia química dentro das moléculas. Você... Ok, né? Esse bicho bizarro. Aí aqui. Opa, eu já desenhei tudo aqui. Tem como apagar? Por que eu fiz isso? Vão ter a classificação de Woese, ou OESE, é um pouco mais recente e ele quis se basear na filogenia, porque as bactérias e as arqueias não são parentes. Nós somos mais próximos das arqueias do que as arqueias são das bactérias, visto pelo RNA ribossômico entre todos esses seres que foram analisados. E ali eu já desenhei, né? Mas aquela parte amarela ali que tá entre o nozinho, né? Que sai dos domínios e divide em dois. Essa parte do meio é um grupo que não é bactéria, nem arqueia, nem eucária. Quando se separa, vão ter as eubactérias e um outro grupo que vai dar origem às arqueias e os eucariontes. Quer dizer que as eubactérias não são parentes das arqueias. Nós que somos parentes das arqueias. Inclusive, tem até algumas
algumas pesquisas que mostram que nós somos arqueias. Seria mais bizarro ainda. Mas, enfim. E o Eukarya incluiria Animalia, Plantae, Fungo e Protista. Vamos lá. De acordo com a classificação de Whittaker, de 69, seriam 5 reinos. Aqui melhor. 5 reinos. Aqui. Os 5 reinos. E com a classificação de Woese, seriam os 3 domínios. O domínio ficaria acima do reino. Aí seria domínio, reino, quilo, classe, ordem, nome da espécie. Então ficaria Animalia, Plantae, Fungo, Protista, todos eucariotos. E o reino Monera seria dividido em Archaea e Eubactéria. No caso, tanto a Archaea quanto a Eubactéria teriam seus próprios reinos lá, seriam independentes dos reinos de Whittaker. Só que hoje em dia é considerado tudo junto mesmo, uma anomalia. A classificação taxonômica científica atual. Eu não diria que é tão atual assim, né? Porque eu coloquei o Carlos von Linné, que é de 1707. Mas o Linnaeus, como é o termo latinizado, ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Com o livro dele, que é o Systema Naturae, ele elaborou a nomenclatura binomial, que vai ter todo o ser vivo que existe na Terra vai ter 2 nomes, no mínimo. Gênero e epíteto específico. Não é gênero e espécie. Espécie é o conjunto. E Linneu incluiu apenas reino, classe, ordem, gênero e espécie. Só 5 categorias. Posteriormente foram incluídas outras classificações, mas hoje em dia, com as filogenias sendo privilegiadas, esses grupos são constantemente quebrados. Uma subordem, uma infraordem, uma superordem, um infragênero, essas coisas bizarras. Não, infragênero acho que não existe, enfim. E muitos clados nem entram nessa classificação. Por exemplo, o clado Dinossauria não é classe, não é ordem, não é filo, não é nada. É um clado que existe, é monofilético, mas não entra nessa classificação. Aqui. O reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Para decorar, eu aprendi o reficofage. Porque eu acho mais simples. Não tem o rei e a Filomena, não sei. É assim, eu acho muito mais simples decorar dessa forma, porque é mais direto. E vamos aqui. E eu acho muito mais fácil, realmente. Mas se vocês tiverem uma outra forma de decorar que para você funciona melhor, beleza. Só que eu acredito que reficofage, só decorar o nome dessa palavra já faz você decorar todos os reinos, ou todas as classificações taxonômicas. Uma curiosidade: gênero e espécie. A nossa espécie é Homo sapiens. A subespécie sapiens também. Então, Homo sapiens sapiens. Mas só falando da espécie. Homo sapiens são 2 nomes. Binomial. Assim como o grande Linné falava. Gênero Homo, melhor, gênero Homo, espécie Homo sapiens. O que é o sapiens, então? É o epíteto específico. Então, não é a espécie não é o último nome. Todos essas categorias, reino, filo, classe, ordem, são escritos em letra maiúscula. Gênero e espécie é itálico ou sublinhado. Só que espécie também com letra maiúscula. Acontece que espécie inclui o nome do gênero e o do epíteto específico. As pessoas confundem, né, que o sapiens seria a espécie, mas não é.
Agora vamos falar sobre o nível de organização dos seres vivos. A gente já falou sobre a classificação, falou sobre a questão dos reinos, da taxonomia, e agora a organização, de quantidade mesmo de coisas para organizar para fazer outras coisas. Para começo de tudo, não deveria nem ter colocado átomos, porque o conjunto de átomos não é molécula. Às vezes um conjunto de átomos é uma liga metálica, então nem sempre vai ser moléculas. Mas vamos trabalhar moléculas. Um conjunto de moléculas orgânicas compõe uma organela. Essa organela, o conjunto delas, cobertos por uma membrana plasmática com um material genético dentro, vai formar uma célula, que é o menor componente vivo que existe, que a gente pode chamar de vivo com certeza absoluta. Porque o vírus, a gente pode dizer, é vivo, mas não com muita certeza. Inclusive, a comunidade científica está dividida. Mas o que a gente tem certeza é que células são vivas e que se o Enem cobrar se o vírus é ou não é vivo, vai estar errado, porque ele não, porque se nem a comunidade científica sabe, não é um aluno do ensino médio que vai saber, muito menos um cientista que vai dar a resposta. Então, as células, o menor componente vivo que existe. Muitos organismos já são células, por isso que eu coloquei ali um asterisco. Muitas células já são organismos prontos, prontinho, ó, já virou organismo. Mas, falando de organismos multicelulares, um conjunto de células com um tecido com uma função específica vai formar um tecido. Por exemplo, um conjunto de células de uma colônia de bactérias não é um tecido, porque eles não possuem uma função específica para formar o organismo. É só um monte de células e dane-se. O tecido é diferente. O tecido ele tem uma organização, um nível de organização. O conjunto de tecidos vai formar o órgão. Mas, assim, vamos ver que existem vários tipos de tecidos. Existe tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido epitelial, tecido adiposo. E se você tiver vários desses tecidos aleatoriamente, não é um órgão. Precisa ter uma função específica. Por exemplo, a pele, ela não só reveste o nosso corpo, ela tem várias outras funções. Função de regular a temperatura, de, de expelir toxinas, inclusive. Não é tão comum isso acontecer, mas é um órgão extremamente complexo. Produzir pelos, cabelo, que tem sua função por si só, ou melhor, tinha, né? Hoje em dia a gente não precisa de cabelo, mas a pele ela possui 3 tipos de tecido: conjuntivo, epitelial e o adiposo. Então é considerado um órgão. Agora, a pele não faz parte de um sistema de verdade, porque não tem uma conexão, não tem uma coesão com outros órgãos. Por isso que não é qualquer conjunto de órgãos que vai formar um sistema. O sistema de alguma coisa é o conjunto de órgãos com uma função específica, ou com várias funções, mas que sejam coesas. Por exemplo, o sistema circulatório, o coração e os vasos sanguíneos espalhados pelo corpo. O sistema digestório, esse é o melhor exemplo, né? Que são uma série de órgãos diferentes, que vai ter a boca, vai ter o esôfago, o estômago, intestinos e tudo mais. E cada um desses órgãos vai ter uma função específica. E juntos eles vão fazer uma função superior do nosso organismo, que é ingerir alimento e expelir o que não for bom. O conjunto de sistemas vai ser considerado o organismo se eles tiverem coesão, como eu tinha dito. Muitos organismos são apenas células. E muitos organismos nem tecidos eles têm. São só um conjunto de células que possuem uma função superior e tal, mas não muito bem um tecido verdadeiro, muito menos órgãos, tipo fungos.
ou algumas algas. Mas, continuando, o conjunto de organismos de uma mesma espécie em um local é chamado população. Por isso que existem populações humanas. Mas e os pombos que vivem na cidade? Então, a população de pombos, tem a população humana, tem a população de ratos, tem a população de gatos, tem várias populações de seres vivos diferentes vão ser chamados de comunidade. Claro, eu usei uma comunidade urbana, mas é melhor utilizar isso na natureza, né? Na savana, por exemplo. Aliás, vou até tirar minha carinha bonita daqui. Conjunto de comunidades junto do ambiente não vivo é considerado o ecossistema. E existem micro e macrosistemas, existem vários tipos de ecossistemas, e todos os ecossistemas da Terra é considerado biosfera. Biosfera é assim como a atmosfera, a litosfera, é a parte da Terra que inclui tudo o que é ecossistema, tudo que é vivo, tudo que tem vida. E eu acho que